iniciei uma série de mensagens semana passada, intitulada como Voz de Deus, Voz de Deus. E trabalhamos aí o primeiro capítulo do livro de Sofonias. Então, é um livro muito tenso, muito tenso. Então, eu convido você a ler todo o livro de Sofonias, os 3 capítulos. E nós vamos aí para o segundo sermão neste livro, e no capítulo 2, tá? Então, abra sua Bíblia, ela é impressa ou ela é digital. Se você desejar, pode acompanhar a leitura aqui no projetor. Aí em sua casa, está na sua tela também a leitura. Vamos ler o capítulo 2 do livro de Sofonias. Reuni-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada e Asquelon destruída. Asdod será expulsa ao meio-dia, Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que reste nem sequer um habitante. O litoral se transformará em pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor, seu Deus, cuidará deles e os trará de volta do cativeiro. Ouvi o insulto de Moabe e a zombaria da terra de Amon, com que insultaram o meu povo e ameaçaram tomar-lhe o território. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma, e a terra de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e ruína perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Essa será a recompensa da sua arrogância, pois insultaram e ameaçaram o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações o adorarão, cada um em seu lugar. Ó etíopes, vós também sereis mortos pela minha espada. Ele ainda estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma ruína, terra árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos, todos os animais selvagens, pelicanos e bichos selvagens, se alojarão no topo de suas colunas. O som das aves se ouvirá nas janelas, e haverá ruínas nas entradas, pois eles põem o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Como ela se transformou em ruína, e toca de animais selvagens, todo aquele que passar por ela zombará e sacudirá a mão. Sofonias capítulo 2, né? Quem foi Sofonias? Sofonias profetizou em Judá durante o reinado do rei Josias, que durou de 640 a 609 a.C. Sofonias, o seu nome significa Deus esconde, ou Yahvé protege, o Senhor protege. E Sofonias profetizou o dia do Senhor sobre Judá e outras nações, explicando que nesse dia Deus castigaria os poderosos, mas também recompensaria os justos.
Ao estudar este livro, o livro de Sofonia, os seus 3 capítulos, aprendemos que não precisamos seguir os costumes errados da sociedade e que devemos, como cristãos, ouvir a voz de Deus, voz do Todo-Poderoso, voz do Senhor. Além disso, somos preparados para a volta de Jesus, pois assim como várias profecias antigas, a palavra de Sofonias se aplica tanto à sua época quanto ao futuro. Na semana passada, nós estudamos, aprendemos que a voz de Deus prefigura, em primeiro lugar, a voz da destruição. E trabalhamos ali no versículo 2 do capítulo 1 de Sofonias, onde diz: destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Diz o Senhor. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus amoroso. Deus tem todos os atributos em sua plenitude. E um atributo de Deus, uma característica de Deus, que é pouco pregado na igreja, é o atributo do ódio de Deus, a ira de Deus. E Deus, Ele odeia os pecadores, Deus odeia o pecado, Deus não compactua com a imoralidade. É por isso que de tempos em tempos, Ele se enfurece e decide destruir. Foi assim com o dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com vários episódios tratados na Bíblia, e assim será no seu grande dia, o dia do juízo do Senhor. A voz da destruição é quando Deus, Ele não aguenta mais tanto pecado, tanta imoralidade, tanta idolatria. Então nós trabalhamos a voz da destruição. A voz de Deus também prefigura a voz da condenação. Sofonias capítulo 1, versículo 12. O texto diz: castigarei os homens que descansarem sobre os resíduos do vinho envelhecido, que dizem no coração: o Senhor não faz o bem e nem o mal. As pessoas indecisas, que não sabem que se seguem a Deus ou se seguem aos ídolos. A voz da condenação, e todos os idólatras serão condenados, todas as pessoas que não se dobram diante de Yahvé serão condenadas. Deus exige adoração, e você tem que buscar Deus, você tem que buscar Jesus, porque se você não tiver Cristo em seu coração, Cristo em sua vida, você será condenado. E a Bíblia diz que no grande dia do Senhor, o dia do juízo, vamos trabalhar isto na próxima semana, haverá um momento onde aqueles que foram condenados, que não acreditaram em Jesus, que não confiaram em Jesus, serão lançados no lago de fogo, morte eterna. Mas enquanto você está aqui, mesmo separado de Deus, você pode se achegar a Jesus, confessar Ele os seus pecados e se livrar da condenação eterna. Então nós trabalhamos sobre isso aí na semana passada. Também a voz de Deus prefigura a voz da libertação. Sofonias capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo, virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Até o homem poderoso clamará. O dia do Senhor para aqueles que são salvos, para aqueles que acreditam em Jesus, que entregaram suas vidas a Jesus, será um dia da libertação.
libertação do pecado, libertação deste mundo corrompido, desse sistema. Então você deve se voltar a Deus e assim ser liberto de tudo isso que está lhe aprisionando. Então a voz de Deus prefigura a voz da destruição, Sofonias 1:2, a voz da condenação, Sofonias 1:12, a voz da libertação, Sofonias 1:14. E chama ao arrependimento, Sofonias capítulo 2, que implica em primeiro lugar, depender totalmente de Deus. O versículo 3 diz: buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Implica em depender totalmente de Deus. O povo é convocado no capítulo 2 a se reunir, a fim de ouvir as advertências que visam levar ao arrependimento. É o versículo 1. Uma convocação para uma reunião, para que todos ouçam a voz de Deus e sejam levados ao arrependimento. Deus, você tem que entender que Ele existe por si mesmo. Deus não depende de nenhuma fonte originária para existir. João capítulo 5, versículo 16, diz que o Pai tem vida em si mesmo. Nenhum ser criado pode declarar o mesmo que Jesus declarou: o Pai tem vida em si mesmo. Você não tem vida em si mesmo, você foi criado por Deus, tudo aqui foi criado por Deus. O único que tem vida em si mesmo é Deus Todo-Poderoso, é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E você tem que entender isto, você tem que entender que todas as coisas foram criadas para a glorificação de Deus, tudo para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Buscai o Senhor, o Todo-Poderoso. Buscar o Senhor significa ser dependente do Senhor, dependência total de Deus. Buscar o Senhor, essa expressão é definida como dependência total de Deus. Uma busca é definida como buscar a justiça, buscar a humildade. Um modelo semelhante que encontramos em Amós, onde o profeta ordena: buscai ao Senhor, e depois buscai o bem e não o mal. Buscar ao Senhor significa você buscar o bem, você querer fazer bem para as pessoas. O crente que faz mal para alguém não está buscando o Senhor. Eu tenho visto muitos crentes raivosos, com raiva. Esse país polarizado politicamente, ele está criando crentes raivosos, crentes que têm raiva, ódio de irmãos da esquerda, crentes que têm raiva, ódio de irmãos da direita, crentes que ali no Facebook ou em outras redes sociais revelam quem são da realidade, não estão buscando o Senhor. Porque quem busca o Senhor quer fazer o bem, quer fazer o mal, não tem ódio de ninguém, não quer matar ninguém, quer pregar o Evangelho.
E quem não está buscando o Senhor, não é dependente do Senhor. Por isso que vive uma vida aí de lamentações, de murmurações. Porque não dependem totalmente de Deus. Você tem que entender que Deus, Ele está comprometido com a justiça. É o que diz o versículo. Justiça. Justiça de Deus, está no versículo 3. Deus está comprometido com a justiça. O Salmo 37, versículo 28 diz: pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Deus ama a justiça, por isso que você deve ser justo. Quem busca a Deus é justo. Se alegra com a justiça. Deus se personificou na justiça. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus é a personificação da justiça de Deus, do Todo-Poderoso. A justiça dos homens pode falhar muitas vezes, porque o homem é falho, mas a justiça de Deus nunca falha. Deus nunca falha em julgar as causas. É por isso que, quando Ele odeia, o seu ódio é santo, o seu ódio é justo, a sua ira é santa, a sua ira é justa, porque Ele é Deus, porque Ele é justiça. No grande dia do Senhor, nós vamos tratar isso na semana que vem. A justiça de Deus não se baseará nas profissões de fé, ou nas relações dos homens, nem em suas aparências, nem na reputação que tiverem entre os seus semelhantes, mas em seu verdadeiro caráter e conduta. Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você está desejando. Por mais secretos, encobertos que sejam os seus atos, diante dos homens, não estão encobertos diante do Senhor. Deus é justo, e buscar essa justiça é depender totalmente do Senhor. Será que você depende totalmente do Senhor? Será que você entregou a sua causa ao Senhor, sabendo que Ele é justo, e que Ele vai fazer aquilo que é certo, aquilo que Lhe apraz? Atos capítulo 17, versículo 31, diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Num grande dia do Senhor, Jesus estará nesse tribunal. Nesse grande dia, a justiça de Deus será plena. Mas tem uma outra condição necessária para que você busque a Deus, para que você dependa de Deus totalmente. É reconhecer que você não é autossuficiente. Mateus capítulo 5, versículo 3, eu gosto desta versão. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espíritos, a ideia de pessoas desprovidas de qualquer sustento, desprovidas de qualquer auxílio, dependentes apenas de Deus. É a humildade. E humildade significa ausência de orgulho, humildade significa consciência das fraquezas, humildade significa a disposição de atribuir a Deus o crédito por aquilo que estamos realizando, ou que já alcançamos. Isso é humildade. Portanto, buscar a justiça e a humildade denota total dependência de Deus. Deus chama você ao arrependimento, mas isto implica, em primeiro lugar,
depender totalmente dele. Em segundo lugar, devemos descansar plenamente em Deus. É o versículo 7. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali, de tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor, seu Deus, cuidará deles e os trará de volta do cativeiro. Os 3 capítulos de Sofonias, eles sempre falam e trazem a realidade do julgamento, do juízo, o julgamento das nações. Mas o julgamento das nações, sempre nos capítulos de Sofonias, é acompanhado pela preservação divina dos remanescentes do povo de Deus. E vemos isso claramente em Sofonias capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12, que será a nossa próxima mensagem. Os remanescentes que estão no meio do povo de Deus, aqueles que não se dobraram, aqueles que não se prostraram diante dos ídolos, aqueles que não desejaram as paixões mundanas, mas confiaram em Deus. Nós temos uma expressão aqui nesse versículo: trará de volta do cativeiro. Do cativeiro. Esse texto, esta expressão, ela se refere à salvação futura de Israel, depois do julgamento. Então nós temos vários textos na Bíblia: Deuteronômio capítulo 30, versículo 3, Salmo 14, versículo 7, Jeremias capítulo 30, versículo 3, Jeremias capítulo 32, versículo 44, Amós capítulo 9, versículo 18, mas também significa o retorno físico dos exilados, ou seja, a restauração da condição de vida daqueles que foram escravizados, daqueles que foram levados cativos. Neste versículo, encontramos uma promessa de que o povo seria liberto do cativeiro babilônico. O cativeiro durou 70 anos. 70 anos. E dentre as pessoas que foram levadas cativas, havia os remanescentes. O cativeiro foi o juízo por causa da idolatria. Mas muitos remanescentes foram levados cativos. E é por amor a esses remanescentes que Deus faz a promessa que iria libertar o povo do cativeiro, para que esse povo pudesse descansar plenamente no Senhor. Ninguém aqui viveu a experiência de ser cativo de alguém, de ser escravo de alguém. A história do nosso país, ela nos traz páginas tristes, e que até hoje nós colhemos frutos dessas páginas tristes de nossa história, que foi a escravidão. Os negros que foram cativos aqui no nosso país, que foram sequestrados da sua nação, levados do meio do seu povo e trazidos aqui para o nosso país para servirem de escravos. E até hoje nós vivemos isto, quando algumas pessoas acham que a escravidão não terminou. Então, quem foi escravo sabe o que é ser escravo. Quem foi escravo sabe que não tem um dia de descanso, pois tem que trabalhar, tem que ser humilhado. E é disto que o texto está falando. Olha, vocês descansarão, pois vocês serão libertos do cativeiro.
Há uma promessa nesse versículo. E nós vivemos cativos também. Vivemos no cativeiro do pecado. Sofremos a influência do pecado. Por mais que você busque a Jesus, por mais que você tenha uma vida que agrade a Deus, você sofre a influência do pecado. Vivemos no cativeiro do pecado. E o pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. É como um grande muro de ferro entre Deus e o homem. E todo esse universo aqui está doente. Todo esse universo está doente. O mal do homem sempre foi ele mesmo. O ser humano tem amado mais o pecado do que a Deus. Mais ao prazer da vida do que o prazer de estar com Deus. Sendo assim, o mal assola a nossa terra. Podemos dizer sim, que a pandemia Covid-19 é fruto do pecado. Podemos dizer sim, que a pandemia Covid-19 é uma manifestação de Deus. É Deus estendendo a sua mão forte. Eu expliquei aqui a semana passada, essa ideia de estender a sua mão forte, é quando Deus vem com toda a sua força. Sim. Porque Deus não tolera mais a idolatria. Deus não suporta mais o pecado. E nós vivemos no cativeiro do pecado. O universo está doente. Romanos capítulo 8, versículo 19, do versículo 19 ao 22, diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas o texto diz que haverá o dia de descanso, e esse dia de descanso pleno será na eternidade com Cristo. É o que nós vamos trabalhar na semana que vem, a restauração. Aqui você pode descansar sim em Deus, mas não plenamente. Essa ideia de descansar plenamente em Deus deve ser a motivação da sua vida, de que um dia plenamente você descansará com Deus, você será liberto do cativeiro do pecado, você será liberto de toda amargura, você será liberto de toda imoralidade, você será liberto de todo litígio, você será liberto de toda doença, de toda praga. Descansar plenamente em Deus. Quando Deus chama você ao arrependimento, para que você se arrependa dos seus pecados, Deus está chamando você para que você descanse plenamente nele. Por mais que aqui não seja possível descansar plenamente, mas que o desejo de seu coração seja adorar a Deus e um dia estar com Ele na eternidade. É isso que você tem que desejar. Não desejar as bênçãos temporais. Tem crentes que fazem das bênçãos temporais o seu principal objetivo. Não, o nosso principal objetivo, nossa principal meta é a eternidade. É a eternidade. E cada dia que nós passamos aqui neste mundo corrompido, neste mundo egoísta, cada momento que você passa aqui é para que você reflita e deseje mais e mais estar na eternidade com Cristo. E a segunda vinda de Cristo está muito próxima. O dia do Senhor está muito próximo. E você tem que se atentar a isto, para que você descanse plenamente no Todo-Poderoso. Então existe uma promessa no texto, que foi cumprida com o fim do cativeiro babilônico.
Mas também existe uma outra promessa, que será cumprida no grande dia do Senhor, no dia do juízo, onde todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados com seus corpos glorificados, e dali eles darão a vida eterna com Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar isto minuciosamente no próximo domingo. Então, Deus chama você ao arrependimento, e isto implica em descansar plenamente nele. Você está sofrendo aqui as angústias deste mundo, está difícil estar, são pessoas que morrem, que amamos, enfermidade, crise financeira, relacionamentos destruídos. Você está sofrendo? Está. Você precisa descansar. E Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem que ir até Jesus. Você tem que buscar Jesus. Ele pode aliviar a sua dor, e pode preparar você para esse descanso pleno que lhe aguarda na eternidade. E quando eu falo em descanso pleno, não estou dizendo que você vai passar a eternidade deitado numa rede, tomando água de coco. Não. Essa ideia que a Bíblia traz de descanso pleno na presença de Deus, é você ser liberto do cativeiro do pecado. Este é o descanso pleno em Deus. Mas também Deus chama arrependimento, o que implica em terceiro lugar, satisfazer unicamente a Deus. Versículo 11: o Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações o adorarão, cada um em seu lugar. O Senhor será terrível contra todos os deuses da terra. O Senhor será terrível contra todos os idólatras. E o ser humano é idólatra por natureza. Por natureza. E você tem que satisfazer unicamente a Deus. Chega de satisfazer a sua carne, chega de satisfazer os seus ídolos. Satisfaça unicamente a Deus. E nós somos idólatras por natureza. Adoramos pessoas, adoramos posições sociais, dinheiro, prazeres. É por isso que João recomenda lá em 1 João capítulo 5, versículo 21, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos. E ídolo é tudo aquilo que exige a lealdade que pertence exclusivamente a Deus. Exclusivamente a Deus. Isto é o ídolo. Exige lealdade. A lealdade que pertence a Deus. E você tem que ser leal apenas a Deus. Chega de mitos em sua vida. Seja qual for o seu mito, deixe de segui-lo. Busque a Deus, busque ao Senhor. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não dá a glória dele a ninguém. Ele não permite que você louve a ninguém. Você tem que louvar apenas a Deus. E tem pessoas que louvam outras pessoas.
objetos, colocam coisas e pessoas no lugar de Deus. Charles Hodge, um grande teólogo, ele disse certa vez: a idolatria consiste não apenas na adoração de deuses falsos, mas também na adoração do verdadeiro Deus através de imagens. Então tem pessoas que adoram a Deus através de outras pessoas, através de imagens, e acham que estão adorando a Deus. Não é somente o Deus falso, é você adorar a Deus através de alguém, através de imagens, através de coisas. Eu estou adorando a Deus. Estou adorando a Deus. Tome cuidado com isto. E sabe por quê? Porque Deus, Ele é exigente. Deus não compactua com essas coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele exige 3 coisas do seu povo. Primeiro, conhecimento. Ele exige que você tenha conhecimento. Você precisa conhecer o ser divino. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Trindade. Você precisa conhecer o único e verdadeiro Deus. Pois se você conhecer a Deus, você vai deixar de ser idólatra. Você não vai colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. E esse conhecimento se dá somente por meio da Bíblia. Como você quer conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia. E hoje, como eu falei algumas pregações atrás, está muito fácil você ler a Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia impressa, você pode tê-la aí no seu celular. Você pode ler a Bíblia a qualquer momento, meditar, refletir. A leitura da Bíblia é terapêutica. Terapêutica. Ela restaura a nossa alma, porque a palavra de Deus é perfeita. Refrigera a nossa alma, Salmo 119. Então você tem que buscar mais a Deus, lendo a Bíblia. E só se conhece a Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, lendo a sua palavra. Você só pode se livrar da idolatria se você ler a palavra de Deus. Deus também exige reconhecimento, pela ação do Espírito Santo e por meio da Bíblia. Devemos reconhecer o que Deus faz em nossa vida. Devemos reconhecer que Ele é nosso único Salvador e Rei. Se você foi curado, foi porque Deus quis te curar. Se o seu casamento foi restaurado, é porque Deus quis restaurar. Se você foi liberto de algum pecado, é porque Deus quis te libertar. E você tem que reconhecer a Deus por tudo que tem acontecido em sua vida. Vocês se lembram dos 10 leprosos que Deus curou? Deus curou 10 leprosos, 9 crentes e 1 não crente. Os 9 que eram crentes presbiterianos foram curados e foram embora. Foram embora. Não voltaram para reconhecer e agradecer a Jesus. O que ficou, o que não era crente, que nunca tinha entrado numa igreja, foi curado também, mas voltou, agradeceu a Deus e reconheceu a ação de Deus, a ação de Jesus. Reconhecer que Deus tem feito coisas por você, para você, é você ter um coração grato a Ele. Você ter um coração grato a Ele. Deus também exige adoração. O texto diz que as nações adorarão o Senhor. Isto vai acontecer
Os reis da terra se prostrarão diante do Senhor. Os poderosos adorarão o Todo-Poderoso. Deus exige adoração. Ele exige que você o adore exclusivamente e nos convoca para adoração. Você tem que satisfazer unicamente a Deus. Não adianta você querer satisfazer outros deuses. Não adianta você querer satisfazer pessoas. Você tem que satisfazer a Deus. Esse é o seu objetivo. Esse é o propósito de sua vida. Satisfazer ao Senhor. Nós temos aí o primeiro mandamento do Decálogo, de Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Quando falamos acerca de Deus, ou quando ouvimos alguém falando dele, é bom nós entendermos que ele é o único que deve ser adorado. O primeiro mandamento apresenta Deus como o único Deus, não tem opção, somente Ele. Está implícito que não se deve adorar qualquer coisa, ou obedecer a qualquer pessoa, acima da vontade divina. Você tem que adorar somente a Deus, e obedecer somente a Deus. Tim Keller, pastor, ele afirma no seu livro Deuses Falsos, ele afirma o seguinte: o coração humano toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza, como se fosse o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança, satisfação, se as alcançarmos. Todas as coisas boas que acontecem em sua vida, você tem tendência a divinizá-las. Todas as pessoas que fazem o bem a você, você tem a tendência a adorá-la. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome muito cuidado com isso. Você deve sempre lembrar que o dinheiro, a fama, o poder, tudo aquilo que acontece na nossa vida, o seu time de futebol, os equipamentos tecnológicos, e até mesmo a religião, se todas essas coisas ocuparem primeiramente, estiverem em primeiro lugar na sua vida, você estará se desviando do verdadeiro Deus. Eu já vi pessoas que trocaram o culto a Deus pelo jogo de futebol. O pastor poderia mudar o horário do culto nesse domingo, porque é o dia que meu time está jogando, e ainda é ceia do Senhor. Olha, na boa, eu tomo a ceia do Senhor todo mês, e eu vou ver meu time do coração jogar neste domingo, e troca a ceia do Senhor por uma partida de futebol, troca o culto de louvor e adoração por qualquer outro compromisso que é secundário. Você tem que saber priorizar as coisas de Deus em sua vida, ou seja, tudo aquilo que passa a dominar a sua vida, desviando sua atenção de um relacionamento íntimo com Deus, passa a ser seu Deus. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isto. Tem crentes que estão afastados de Deus e não sabem, porque já colocaram há muito tempo pessoas e coisas no lugar de Deus. Esta pandemia é um divisor de águas, vai ser um marco zero para a igreja. Quando tudo isto passar, e você não precisar usar mais máscaras, e você não precisará mais aí seguir as orientações de distanciamento
social, quando a igreja voltar à sua normalidade, muitos não voltarão, porque já estavam afastados de Deus há muito tempo, e precisavam só de um acontecimento como este, para se afastarem de Deus completamente. Agora com essas lives, né? Tem uma live todo domingo, várias lives de várias igrejas, vários pastores. Eu vou ficar em Deus, cultuando a Deus em casa. A moda agora é a ceia online. Então o pastor ministra a ceia na igreja e eu virtualmente como do pão e bebo do cálice. Isso está errado. Me desculpe os pastores que estão aderindo a esta prática. Respeito muito, mas eu não concordo. Eu não vejo respaldo bíblico. As pessoas estão se afastando de Deus, se afastando do contato com a igreja, estão satisfazendo seus próprios desejos. Porque se eu estiver na igreja, eu vou encontrar com aquele irmão que eu não gosto. É por isso que de casa eu assisto culto. De casa eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Tome cuidado com isso. Você pode estar se afastando de Deus. Outras coisas podem estar no lugar de Deus em seu coração. E você precisa retornar urgentemente para Deus. Você precisa ouvir o chamado ao arrependimento, que implica em satisfazer unicamente a Deus. E estar na igreja é satisfazer a Deus, sim. Comer do pão, beber do cálice na igreja é satisfazer a Deus, sim. Por isso que aqui em nossa igreja, nós optamos em ministrar a ceia do Senhor. Enquanto tivemos essa pandemia, durante um domingo, a tarde toda estamos aqui na igreja ministrando ceias, a ceia do Senhor, várias ministrações, para que os irmãos, as irmãs, não percam o contato com a igreja. Tome muito cuidado com os ambientes virtuais que você visita. Quantos adolescentes têm colocado ídolos, né? Eu vou tirar a palavra ídolo, vou colocar influenciadores, né? Influenciadores digitais. Porque o influenciador digital, fulano de tal, falou isto. E se você vai questionar dizendo que a Bíblia diz o contrário, não, mas o fulano falou. E se ele falou, está falado. Adolescente, tome cuidado com esses influenciadores. Os jovens, tomem cuidado com as redes sociais, com os sites que vocês visitam. Os adultos também tomem cuidado. Se vocês estão colocando ideologias no lugar de Deus. A melhor idade também tome cuidado. A melhor idade está tão cansada deste mundo. E chega um momento que acaba desanimando. E coloca situações, pessoas no lugar de Deus, porque passa a depender do outro. A tendência da vida é esta: você nasce dependendo de alguém, e na velhice encerra a sua vida dependendo de alguém. E sempre quando você depende de alguém, esse alguém passa a ser o seu ídolo, o seu objeto de adoração. Você passa a satisfazer tais pessoas. Tome muito cuidado. Satisfaça unicamente a Deus. É isso que nos ensina o capítulo 2 de Sofonias. É o chamado arrependimento, que implica em
depender totalmente de Deus, descansar plenamente em Deus e satisfazer unicamente a Deus, para você refletir e praticar. Mesmo a reflexão da semana passada, mesmo o desafio à prática da semana passada, as pessoas estão desorientadas e buscam direção para as suas vidas, inclinando seus ouvidos para vozes que prometem uma vida aparentemente próspera em todos seus aspectos e prazeres em todos os momentos. Daí a urgência de você ouvir a voz de Deus, a voz que chama você ao arrependimento, que faz com que você dependa totalmente de Deus, que faz com que você descanse plenamente em Deus, e que você satisfaça unicamente a Deus. É por isso que você deve ser praticante da palavra, e não somente ouvinte, para que você não engane a si mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Então, busca a Deus, sirva a Cristo e viva no Espírito. Deus abençoe a sua vida. O livro de Sinfonias é tenso, é muito tenso. Ele é confrontador. E o capítulo 3, que será pregado na próxima semana, ele traz uma esperança inimaginável, imensurável. Ele nos traz o juízo de Deus, ele nos traz o cuidado de Deus com os remanescentes fiéis, e que você seja um remanescente fiel em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.